Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar iniciando a leitura do livro Compreendendo a Unção. Vamos estar lendo o capítulo número 1, intitulado A Unção sobre Jesus. Nos tempos do Antigo Testamento, o leigo comum, entre parênteses, hoje chamaríamos uns dos crentes, fecha parênteses, não tinha unção dentro dele ou sobre ele. A presença de Deus era mantida fechada no Santo dos Santos, no templo. Deus, porém, ungia o rei para ocupar aquele cargo. Ele ungia o sacerdote para ocupar o cargo dele. E ele ungia o profeta para ocupar seu respectivo cargo. O Espírito Santo vinha sobre esses três tipos de indivíduos a fim de capacitá-los a exercer seus respectivos cargos. Davi recebeu todas essas unções. Davi era rei e também era sacerdote e profeta. No Salmo 92, Davi disse: derramas sobre mim o óleo fresco. Verso 10. O óleo simboliza o Espírito Santo. Abre parêntese. Frequentemente precisamos de uma nova unção. Fecha parêntese. Subtítulo: Unções hoje. Deus ainda está ungindo profetas hoje. Esses profetas são portas-vozes dele. O cargo profético inclui tudo aquilo que fala em prol de Deus. Todos os cargos de ensinar e de pregar, portanto, mas especialmente o do profeta, porque aquela é a unção envolvida. Deus ainda está ungindo as pessoas para pregar, para testificar, para cantar. E ele ainda está ungindo os sacerdotes. Qual era a função do sacerdote? Representava outras pessoas. Estas não podiam entrar na presença de Deus no Santo dos Santos, mas os sacerdotes, o sumo sacerdote, podia entrar nos Santos dos Santos e assim era o intercessor pelo povo. Deus ainda está ungindo intercessores. Ele está ungindo pessoas para orarem. Nisso há uma unção. E ele está ungindo reis. Todos nós somos reis. Glória a Deus. Romanos 5,17 diz que reinaremos em vida. É por causa da unção que podemos reinar. Outras referências no Antigo Testamento, a unção inclui textos de Zacarias e de Isaías. Zacarias capítulo 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre pensamos na força e no poder em conexão com o Espírito de Deus. Quando Deus fala da força e do poder neste texto, ele se refere à força humana. Está dizendo a Zorobabel: não é pela força de um exército, mas é pelo meu espírito que a batalha será ganha. É pelo meu espírito de Deus que vem as vitórias e não pela mão do homem. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Às vezes, invertemos a ordem daquela expressão e dizemos: é a unção que despedaça ou quebra o jugo. Trata-se de dizer exatamente a mesma coisa. O jugo será despedaçado por causa da unção. A mesma coisa se aplica à nossa vida e ministério hoje. O jugo da enfermidade ou de qualquer coisa que o diabo procura impor sobre nós será destruído por causa da unção. No Novo Testamento, vemos como a unção estava sobre o ministério de Jesus e podemos aprender a respeito de ministrar sob a unção. Lucas 4, verso 14 ao 19. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. 15. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Note que no versículo 14, a palavra poder é usada em conexão com o Espírito Santo. Combinando esses dois versículos, poderíamos dizer: ele regressou no poder do Espírito e ensinava, ou ele ensinava no poder do Espírito. Abre parêntese. Pois existe uma unção para o ensino. Fecha parêntese. Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração,
ao apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Note, em conexão com o Espírito Santo, que primeiramente houve a palavra poder, verso 14, e depois a palavra ungiu, verso 18. Pedro, pregando diante de Cornélio e sua casa, disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas 4, 18. Deus ungiu Jesus primariamente para fazer duas coisas. Segundo esse versículo inteiro, pregar e curar. Abre parêntese. Em conexão com a pregação, Jesus também foi ungido para ensinar. Fecha parêntese. Subtítulo: o ministério de Jesus Cristo. Quando consideramos o ministério terrestre do Senhor Jesus Cristo, a maioria das pessoas responde imediatamente: pois não, mas ele era o Filho de Deus. E é claro que ele era. Mas o que tais pessoas deixam de levar em conta é que ele, como Filho de Deus, era uma coisa e ele, como uma pessoa ministrando, era outra coisa. Ele não ministrava como Filho de Deus, ele ministrava como um mero homem ungido pelo Espírito Santo. Se as pessoas apenas parassem e pensassem um pouco, perceberiam esse fato no trecho das Escrituras que estávamos estudando supra em Lucas 4. Ele estava na sua cidade natal de Nazaré no sábado, foi para a sinagoga e lhe deram o rolo de Isaías para ele fazer uma leitura. Ele leu a passagem que estudamos supra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Lucas 4, 18. Depois de acabar a leitura, Jesus devolveu o rolo ao assistente, sentou-se e começou a ensinar o povo. Ele disse: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Verso 21. Se Jesus estivesse ministrando como Filho de Deus, ele não teria nenhuma necessidade de ser ungido. Ou, se ele estivesse ministrando como Deus manifesto na carne, Deus teria necessidade de ser ungido? Quem irá ungir a Deus? Em Filipenses capítulo 2, verso 7, está escrito que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Esvaziar-se significa que ele deixou de lado ou se despojou de seu grandioso poder e glória quando ele veio a este mundo, apesar de ser ele o Filho de Deus. Ele veio como um homem. Como ele o fez? Não sei. A Bíblia diz que ele fez assim e eu creio nisso. Conforme já falei muitas vezes, Jesus era tanto o Filho de Deus quando tinha 21 anos de idade, quanto o era quando ele tinha 30 anos de idade. Era tanto o Filho de Deus quanto tinha 25, quanto quando tinha 30. Ele era igualmente o Filho de Deus durante todos aqueles anos, 25, 26, 27, 28, 29, não é verdade? Apesar disso, durante todos aqueles anos, ele nunca curou nenhuma pessoa, nem operou um milagre. Como sabemos disso? Porque a Bíblia assim o diz. A Bíblia nos conta que Jesus foi ungido depois de ter sido batizado por João no Jordão, quando o Espírito Santo veio sobre ele e em forma corpórea como de uma pomba. Lucas 3, verso 22. Deus falou do céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João 2, verso 11. Jesus tinha de ser ungido antes dele poder curar, porque ele tinha deixado de lado seu grande poder e glória como Filho de Deus, quando se tornou homem. Embora em pessoa ele fosse o Filho de Deus, no poder ele não era o Filho de Deus. Embora isso talvez soe como paradoxo. Você pode entendê-lo? Quando as pessoas dizem, certo, mas Jesus era o Filho de Deus, essa ideia o coloca numa classe à parte quanto ao ministério. Isso significaria que ninguém mais poderia ministrar daquela maneira e nem sequer chegar perto de agir assim. Se Jesus está numa classe à parte quanto ao ministério, ora, como pessoa,
Por ser o Filho de Deus, ele está numa classe à parte. Mas no ministério, ele não está numa classe à parte. Por quê? Você se lembra daquilo que Jesus disse no Evangelho segundo João? João 14, verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Se, portanto, as obras de Jesus, seu ministério consiste nas suas obras, estavam numa classe à parte, conforme acreditam tantas pessoas. Então, Jesus contou uma mentira. Ele disse, as obras que eu faço e as outras maiores fará. Sendo assim, o próprio Jesus não colocou suas obras ou seu ministério numa classe à parte, porque esse fato não tem sentido corretamente compreendido. Não temos estudado com eficiência a palavra no tocante a esse assunto, por passarmos por uma lavagem cerebral na religião. Temos pensado, afinal de contas, não há necessidade de pesquisar esse assunto, porque Jesus é o Filho de Deus e, de qualquer forma, eu não poderia ministrar daquela maneira. E assim, obviamente, saímos perdendo. Subtítulo: Jesus nos ministérios quíntuplos. Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, verso 8, que quando Cristo subiu às alturas, ele deu dons aos homens. Quais foram esses dons? Estão alistados no verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são comumente chamados os dons quíntuplos do ministério. Na realidade, Jesus estava em todos esses ministérios quíntuplos, cada um deles, e ele é nosso exemplo em cada um deles. Primeiro, ele estava no cargo do apóstolo. Ele é chamado apóstolo no capítulo 3 de Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerais atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A palavra grega apóstolos, traduzida por apóstolo, significa uma pessoa enviada, e Jesus é o exemplo supremo de pessoa enviada. Ele foi enviado por Deus e pelo Espírito Santo. Segundo Jesus, estava no cargo de profeta. Jesus se chama de profeta no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Verso 24. Além disso, você de certo se lembra da mulher à beira do poço em Samaria. Ela disse que queria a água viva que ele prometeu, mas quando ele mandou-a ir trazer o marido, ela confessou, não tenho marido. João 4,17. Jesus respondeu, bem dissestes, não tens marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Verso 17 e 18. Em outras palavras, Jesus disse que o homem com quem ela coabitava não era marido dela. Abre parêntese. Nesses dias modernos, temos visto algumas pessoas, até mesmo nos círculos carismáticos, que estão ajuntadas sem casamento, que dizem, seja como for, Deus sabe e ele realmente é meu marido. Ele não é seu marido, assim como você não é mica de circo. A mulher à beira do poço de Jacó reconheceu, Senhor, vejo que tu és profeta. Verso 19. Ela deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Verso 29. Um dos aspectos do ministério do profeta é que ele vê e conhece as coisas de modo sobrenatural. Abre parêntese. No Antigo Testamento, às vezes era chamado um vidente. Fecha parêntese. Jesus, portanto, era um profeta. Terceiro, Jesus ocupava o cargo de evangelista. Disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Lucas 4,18. E isso que o evangelista é ungido para fazer. Pregar o evangelho, as boas novas. Quarto, Jesus ocupava o cargo de pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. João 10,14. Pedro chama Jesus de o supremo pastor. 1 Pedro 5,4. Quinto, Jesus ocupava o cargo de mestre. Os 4 evangelhos dizem mais a respeito da sua obra de ensinar do que a respeito de qualquer outra coisa.
É só você ler e sublinhar as formas do verbo ensinar. Jesus ensinava mais do que curava. Ensinava mais do que pregava. O ensino ocupa o lugar da primazia com ele. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 9, verso 35. Seu ministério consistia em ensinar, pregar e curar. Há uma unção para acompanhar cada um desses cargos. E se você operar dentro dos seus devidos cargos, a unção estará presente. Poderá ficar mais forte, pode ser aumentada. Ou, por outro lado, você pode levá-la a diminuí-la e reduzir-se conforme estudaremos mais tarde. Subtítulo: O Espírito sem medida. João 3, verso 34 diz: Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Há certa medida do Espírito Santo no crente para determinarmos propósitos, mas uma unção vem sobre nós para exercermos cargo ou ministério para o qual Deus nos chamou. Embora o Espírito Santo seja o mesmo, a unção é diferente. Porque o Senhor Jesus Cristo tinha o Espírito Santo sem medida, ele atuava em todos os 5 dons principais para o ministério e ele é o modelo para todos nós seguirmos. Aqui concluímos o capítulo 1. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus.